Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Beleza. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar hoje sobre pesquisa, classificar as pesquisas, aprofundar mais sobre essa questão da metodologia, tá certo? Para já nos encaminhando assim para a primeira fase de exposição, para depois nós cobrarmos a questão dos projetos, dos pré-projetos ou projetos, certo? Então, essa parte de saber classificar a pesquisa é muito importante, porque quando os alunos vão defender, seja a tese, seja a dissertação, no capítulo da metodologia, vocês deverão colocar lá a classificação da pesquisa de vocês, certo? Se é uma pesquisa qualitativa, quantitativa, se é um estudo de caso. Então, tudo isso tem que constar lá neste capítulo e de forma bem discriminada, certo? Então, por isso que é importante essa disciplina que trata de pesquisa, ela é voltada para isso, certo? Então, eu vou abrir aqui a tela para a gente iniciar. Pronto. Então, nós iniciamos, pessoal, começando classificando, né, o que é pesquisa. Então, o que é pesquisa? Quando nós saímos da graduação, a graduação ali é o primeiro momento onde nós vamos ter o contato com a pesquisa, né? Só que é um contato um pouco tímido, a não ser os bolsistas, né, quando se torna bolsista do PIBID, né, da CAPES, ali eles já iniciam já uma parte do curso fazendo realmente pesquisa, fazendo parte de grupos de pesquisa. Agora, quando você vai para o mestrado, aí é onde você vai aprofundar mais a prática da pesquisa. É tanto que há uma diferença, se vocês se observarem, né, enquanto que na graduação nós vamos todos os dias para as aulas, né, tem toda aquela dedicação de estar lá. Quando se faz um mestrado ou um doutorado, já é um pouco diferente. Por quê? Porque você se torna um pesquisador. Então, os professores que lá na graduação, né, ministravam aulas, né, expunham as aulas para a gente, no mestrado e no doutorado, isso aí já muda. Tem a parte expositiva, mas é uma parte pouca, porque a parte maior é na condução, né, é na orientação. Se você faz parte de um grupo de pesquisa, por exemplo, sobre avaliação educacional, né, então tem os encontros daquele grupo de pesquisa, mas a principal parte, a parte onde há maior produção, é justamente a parte da pesquisa. Né? É a parte onde você seleciona o material, o grupo seleciona o material para se debruçar sobre ele, vai ler, buscar as fontes aí de teses, dissertações e artigos sobre o tema, né? Vai encontrar uma lacuna nesse material e em cima dessa lacuna que eles vão se debruçar para fazer suas respectivas pesquisas, certo? Então, a priori, né, para início de conversa, a pesquisa é aquela questão do aluno, de você, né, conduzir o seu estudo e, primeiramente, o pesquisador, ele é curioso, né, porque determinados temas, determinadas questões despertam no pesquisador, né, a vontade de conhecer mais, né? Então, acima de tudo, o pesquisador ele é curioso. E daí, essa definição aqui, o que é pesquisa? Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo fornecer respostas aos problemas que são propostos. Bom, então, só se faz uma pesquisa em cima de um problema, não é? Ou seja,
se levarmos para o campo da saúde ou da biologia, né, determinada espécie de animal está sendo acometida por uma doença, está morrendo muitos animais em determinado local. Então, isso é o problema. Então, em cima do problema é que o pesquisador ele vai seguir, trilhar o seu caminho para fazer a pesquisa. Lógico que ele vai utilizar os métodos científicos, né, como a academia manda. E por que eu digo isso? Porque todo o trabalho científico, monografia, dissertação, tese, ele deve partir de um problema, ou seja, de uma pergunta dentro do tema que você escolheu, certo? No projeto de pesquisa, já deve constar essa pergunta. É o que nós iremos ver aqui mais à frente, certo? Aí vem a segunda indagação. Por que se faz pesquisa? Por que se faz pesquisa? Há muitas razões, né? Desde razões boas, como razões ruins. Aqui nós já entrelaçamos com a questão da ciência. A ciência, ela evoluiu. Nós estamos numa época denominada, por alguns, de pós-modernidade. E aí, nos leva ao seguinte questionamento, né? Na medida que o homem usa o seu conhecimento na produção de medicamentos, né, para trazer cura de determinadas doenças, resolver problemas da humanidade, ele também utiliza-se desse conhecimento para fazer coisa ruim, como, por exemplo, armas nucleares, né? E aí nós temos o exemplo maior que foram as bombas, né, jogadas em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Então, isso nos traz o seguinte questionamento, pessoal. O conhecimento, né, ele está aí. Agora, a forma como ele é usada, né, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E aí, por que se faz pesquisa? Há muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. E aí, vamos classificar em dois grandes grupos, né? Razões de ordem intelectual e razões de ordem prática, né? As primeiras decorrem do desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer. As últimas decorrem do desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. Então, tá aí. Duas respostas para nos dizer de por que se faz pesquisa. Então, nós estamos aqui, vocês estão cursando o mestrado, então vocês são pesquisadores. Né? Nós temos, e aí, mesmo que vocês não estivessem aqui, mesmo que nós sejamos apenas os nossos professores lá na sala de aulas, dando aula, ministrando aula, mas eu devo ser um pesquisador, né? Pesquisador porque na educação temos que nos atualizar, como em todas as áreas, né? Mas, por exemplo, as metodologias, né? As mudanças que ocorrem. Então, nós temos que estar ali a par da situação, como, por exemplo, a BNCC, que a BNCC que é de 2017. Então, todos nós temos a obrigação de fazer pesquisas, de pesquisar, quando vai preparar um plano de aula, ter que buscar, né, nesses documentos orientadores. Então, essa atitude aí é pesquisa. Quando fazemos isso, estamos tendo uma atitude de um pesquisador. E é assim que deve ser, certo? Pessoal, da mesma forma, de maneira análoga, né, a sábado passado, né, sempre que tiver uma dúvida, certo, pode perguntar, viu? Estamos aqui para isso. O projeto de pesquisa é um documento formal, aqui nós vamos falar sobre projeto, certo? Em que se planejam e organizam os passos de uma pesquisa científica. O termo no caso, projeto, né, ele deriva etimologicamente do latim progicere, ou projectus, projeto, e corresponde à ação de lançar à frente. São os passos a serem executados. Trata-se de autêntico trabalho intelectual que exige foco, disciplina e concentração. Como regra,
precede a execução da pesquisa científica e deve ser pormenorizado e sistematizado em todas as etapas. Dessa forma, o projeto de pesquisa deverá fornecer os elementos preparatórios e fundamentais, né, bem como responder com clareza questões elementares do tipo: o que pesquisar, por que pesquisar e como pesquisar. Então, você tem que ter essas 3 perguntas. Quando você elabora um projeto, né, aí você tem que ter em mente essas 3 perguntas e observar se elas 3 estão respondidas. Certo? Isso aqui também se aplica a um projeto na escola, certo? Ou qualquer coisa dessa natureza. Então, quando você conclui o seu trabalho, se você não conseguir responder essas 3 perguntas, então é porque faltou, né? Faltou alguma coisa. Porque, por exemplo, vamos lá, a primeira pergunta: o que pesquisar? É o seu tema, né? É o seu assunto. Então, se você vai pesquisar sobre evasão escolar, o seu tema, o seu assunto é evasão escolar. Então, o que pesquisar? Evasão escolar. A segunda pergunta: por que pesquisar? Aí você vai justificar, né, por que o seu tema é importante. Você vai contextualizar, você vai trazer dados. Por quê? Que justifique a pesquisa naquilo. Então, por que eu vou pesquisar isso aí? Porque isso aqui é relevante, a evasão escolar é um dos gargalos da nossa educação. Então, por isso, né, é importante pesquisar sobre evasão escolar. Então, a segunda pergunta você já responderia. Aí vamos agora para a terceira. Se eu já sei o que pesquisar, se eu já sei por que eu devo pesquisar, então agora eu vou para o método. Né? Eu tenho que saber agora como pesquisar. Ou seja, eu vou tirar do campo da teoria para o campo da prática. E aí, esse como pesquisar é o que vai seguir todo o método científico, né? O método de onde você vai aplicar testes, onde você vai verificar a veracidade de suas hipóteses, enfim, é a parte prática. Mas nós estamos falando aqui de projeto, certo, pessoal? Então, quando se escreve um projeto de pesquisa, né, o verbo ele vai estar em quê? No futuro, né? Porque você ainda vai fazer as ações, certo? Depois que você faz o projeto, que ele deixa de ser algo futuro e se torna presente, aí você já está com o trabalho científico pronto, né? Mas o projeto, como nós sabemos, e a ideia que nós temos na nossa cabeça de projeto, né, é algo que você planeja para ser feito na frente. Então, a utilização do verbo é sempre, será utilizado uma pesquisa de cunho qualitativo, né? Depois que você termina, aí muda, né? Utilizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo e assim vai. Vamos aqui para a finalidade. Qual a finalidade do projeto de pesquisa? Né? Delinear a pesquisa científica em todas as etapas futuras, dando-se a oportunidade de refletir sobre a pesquisa antes de iniciá-la. Instrumentar o debate científico e acadêmico da proposta de pesquisa. Levantar dados sobre a linha de pesquisa a que se propõe estudar. E verificar contradições ou lacunas de conhecimento. Né? Foi o que eu falei no início. Também, né, evitar a repetição de pesquisas já realizadas. Padronizar metas e passos para o pesquisador e equipe durante o percurso de investigação. Instrumentar propostas junto à instituição proponente, que são o quê? Patrocinadores, comitê de ética, isso aqui só em pesquisas, aplica-se em pesquisas de outras áreas. Julgar a relevância e mérito de pesquisa, apreciar os princípios éticos aplicados à pesquisa científica, captar recursos financeiros, estimar o tempo de duração, que é o cronograma, certo? Estimar o custo financeiro, quando tem, evitar desperdício de tempo e financeiro, estimar a viabilidade da execução da pesquisa, né?
Em termos de recursos metodológicos, institucionais, éticos, cronológicos, orçamentários e capacitação dos pesquisadores. Pessoal, se eu estiver indo rápido, pode dizer, viu? Porque aqui, assim, como nós comentamos sábado, né, são muitas informações, então é por isso que a disciplina de metodologia, inclusive nós vamos até conversar com os coordenadores de turma, quando for, assim, esse mês nós vamos fazer uma reunião e vamos delimitar algumas questões, como por exemplo, disciplinas assim muito informativas, né, para que o professor procure não exagerar, né, no sentido até mesmo também do tempo, né, porque a captação não fica muito boa quando nós passamos assim muito tempo só jogando informações, né, certo? Então, a primeira fase dessa disciplina, como eu falei para vocês, né, ela é muito informativa, né? Na aula passada nós trabalhamos um pouco de normas da BNT, de falar dos trabalhos, né, dos tipos de trabalhos, e aqui a gente vai pegar no ponto inicial, né, que é justamente essa questão do projeto, que o nosso programa ele não exige um projeto de pesquisa, certo? Antes, para o aluno entrar, ele exige o currículo Lattes do aluno, né, porque o aluno ele vai aprender aqui durante o processo. Mas há outros programas, né, que exige-se o projeto. O projeto é uma fase eliminatória. Acredito que vocês já viram, né, em algumas instituições aí, talvez perto de vocês, né, que um dos critérios para entrar, para conseguir uma vaga em uma instituição pública, né, e que já são vagas reduzidas, é por meio do projeto. Para fazer um projeto bom, não implica em você apenas saber escrever, mas sim implica em você ter conhecimento dessas normas, né, você ter conhecimento de como funciona o meio acadêmico para você montar o seu projeto. Então, muitas vezes uma pessoa nem tem uma escrita tão boa, né, mas ela tem toda esse conhecimento e todo esse arcabouço de como que se constrói, né, escolhe um tema bom, faz um projeto robusto, apresenta esse projeto e dali o orientador de cada instituição vê, se identifica e diz, não, seu projeto é bom, vamos seguir com ele. Certo? Perguntas? Se tiver, fique à vontade. Tome a consciência de que o projeto de pesquisa será o seu guia para o desenvolvimento da sua investigação. Será, digamos, o mapa do tesouro, certo? Pode-se informar acerca da produção acadêmica, né, do seu possível orientador? Procure, você deve procurar isso aqui. Procure assistir aulas, palestras e outras atividades ministradas pelo seu possível orientador ou orientadora. Procure ler modelos de projetos de pesquisas de outrem. Leia, estude materiais da área de metodologia científica direcionada para a sua área de formação. Então, eu vou disponibilizar no grupo hoje. Eu tinha prometido semana passada e terminei não colocando, né? Mas, por exemplo, colocar um livro lá de metodologia, né? Porque, como diz aqui, leia e estude materiais da área de metodologia científica direcionada para a sua área de formação. Então, como a área de formação nossa aqui, as linhas de pesquisa são voltadas dentro da educação, né? E como a educação é uma ciência humana, né? Então tem uma diferença quando vamos pegar os manuais, diferença do seguinte, de enfoque, né? De enfoque porque a pesquisa realizada aqui no mestrado, ela tem que ter por obrigação o seu cunho qualitativo, tá certo? Porque está trabalhando dentro da área de educação. Lembre-se que o projeto de pesquisa é um requisito institucional para o bom desenvolvimento da sua investigação. Lembre-se também que o projeto de pesquisa é fruto de sua caminhada acadêmica. Desse modo, faça bom uso das suas leituras e se interesse por outras para ampliação do seu conhecimento.
E aí, o que é necessário para fazer uma pesquisa? Né? Qualidades pessoais do pesquisador, recursos humanos e materiais financeiros. No nosso caso aqui, nós não utilizamos material financeiro, né? Porque a pesquisa geralmente são feitas em escolas, né? Em locais nos quais não precisa ter custos financeiros. E aí, quando se fala de qualidades pessoais do pesquisador, vamos aqui a algumas delas. Né? Conhecimento do assunto a ser pesquisado. Lógico que você não vai pesquisar, não vai escrever sobre um assunto que você não conhece. Né? Nós falamos disso sábado passado. Curiosidade, criatividade, integridade intelectual, atitude autocorretiva, sensibilidade social, imaginação disciplinada, perseverança e paciência, confiança na experiência. Então, aqui são alguns dos atributos que um pesquisador, né, ele deve ter. Ó, pessoal, todo esse material aqui foi tirado desse livro aqui, de Antônio Carlos Gil, que é um livro muito bom, e esse autor é muito bom dentro da metodologia, né? E a obra dele, o nome é essa: Como elaborar projetos de pesquisa. Quando se fala de recursos humanos e materiais e financeiros, nós estamos falando o seguinte: o pesquisador deve ter noção do tempo a ser utilizado na pesquisa e valorizá-lo em termos pecuniários. Deve-se prover-se dos equipamentos e materiais necessários ao seu desenvolvimento. Deve-se estar também atento a gastos, certo? Decorrentes da remuneração dos serviços prestados, que sejam por outras pessoas, né? Empreendimento de pesquisa deve considerar os recursos humanos, materiais e financeiros necessários à sua efetivação. Aí vamos lá. Por que elaborar um projeto de pesquisa? A moderna concepção de planejamento, apoiada na teoria geral dos sistemas, envolve 4 elementos necessários, certo? E são processo, eficiência, prazos e metas. Assim, nessa concepção, o planejamento da pesquisa pode ser definido como um processo sistematizado, mediante o qual se pode conferir maior eficiência à investigação para, em determinado prazo, alcançar o conjunto das metas estabelecidas. Certo? Planejamento. Não há como você... Né, projeto e planejamento, né, caminham juntos. Não é isso, pessoal? Então, vejamos. Agora vamos para os elementos de um projeto de pesquisa. Veja só. Os elementos habitualmente requeridos no projeto são os seguintes. Olha só. Formulação do problema, que é a pergunta, construção de hipóteses ou especificação de objetivos, identificação do tipo de pesquisa, operacionalização das variáveis, seleção da amostra, elaboração dos instrumentos e determinação da estratégia de coleta de dados, determinação do plano de análise de dados, previsão da forma de apresentação dos resultados, cronograma de execução de pesquisa, definição dos recursos humanos, materiais e financeiros a serem realizados. Então, pessoal, se você observar, temos aqui todas essas etapas, certo? Todas essas etapas para elaborar o projeto de pesquisa, né? Então, isso aqui é como se fosse um padrão. Todas as instituições, e aí essa questão, a ciência ela tem uma diferença, que ela é padronizada. Então, imagine que você quer concorrer aí a uma vaga em uma instituição aqui brasileira e está pedindo lá, inicialmente, né, um projeto de pesquisa, certo? E aí, você vai dizer, eita, meu Deus, como é que eu vou fazer esse projeto de pesquisa? Lógico, óbvio, toda instituição, né, ela disponibiliza no seu edital um modelo, né, do projeto de pesquisa. E se você for olhar uma por uma, quando abre os editais, eles são todos padronizados, ó. Quase 90% ou mais do que isso, eles vão ser nesse estilo aqui.
certo? Pode até não ser nessa ordem, certo? Mas se vai ser nesse estilo aqui. Vai conter tudo isso. Vai ter problema, hipótese, identificação, seleção da amostra. Vai ter tudo isso, certo? Então não há como fugir, não há como uma instituição cobrar um projeto e dizer que quer um projeto de pesquisa que não siga essas características aqui. Por quê? Porque em todos os manuais de metodologia é convencionado dentro da ciência que o projeto deve conter esses elementos aqui, certo? Dúvidas? E olha aqui, ó, um mapa mental, né, de como você monta o projeto de pesquisa. Tem alguém querendo entrar? Só um momentinho aqui. Vou voltar aqui para ver. Ó, temos aqui o nosso mapa mental, né, de um projeto de pesquisa. Então, veja, formular o problema, após formular o problema, construir as hipóteses, e na aula passada nós falamos o que é hipótese, o que são hipóteses, né? Hipóteses são desconfianças que nós temos sobre determinado problema. Eu tenho um problema, por que esse problema ocorre? Então eu vou desconfiar, esse problema ocorre por isso, isso e isso. Então isso é minha hipótese. Tá certo? Você pode ter uma hipótese ou duas hipóteses, e assim sucessivamente. Então, depois que você constrói as hipóteses, você vai para a determinação do plano, aí você vai à operacionalização das variáveis, elaboração de instrumento de coleta de dados. O que é isso? O instrumento de coleta de dados. Você vai utilizar entrevistas, você vai utilizar questionários, certo? Pré-testes dos instrumentos, ok. Seleção da amostra. Então, se você vai... O campo da sua pesquisa será uma escola que tem, por exemplo, aí, pessoal, 1.000 alunos, não vai ter como você ouvir os 1.000, né? Aí você seleciona uma amostra representativa dentro daquele universo. Então, veja, tem um método, né? Vai fazer a coleta dos dados, depois que você faz a coleta dos dados, aí em seguida você vai analisar e interpretar os dados, que aí é a parte mais importante, e depois redação do relatório da pesquisa, certo? Então, se vocês observarem aqui, nós temos um mapa mental, né, das etapas para se fazer um projeto de pesquisa. Sua proposta de pesquisa é nova? Aí, se a resposta é sim, prossiga. Se a resposta é não, assuma que a proposta já foi previamente analisada, certo? Propõe alternativas. Varia a pergunta de pesquisa. Você vai fazer isso quando é um tema já muito usado. Utilize outra metodologia. Examine outra população. Avalie criticamente a literatura prévia. Em caso de vieses, reafirme a necessidade de estudos confirmatórios. Certo? Etapas que antecedem a redação do projeto de pesquisa. Passo 1, seleção do tema. Passo 2, realização de busca por informações na literatura. Passo 3, delimitação do problema e formulação da pergunta de pesquisa. Passo 4, certificação da originalidade da pergunta de pesquisa. E passo 5, proposição de uma hipótese. Certo? Eu estou olhando aqui no grupo, Neide já conseguiu entrar, já? Deixa eu verificar aqui novamente. Ah, está querendo entrar aqui. Pronto. Deu certo, né? Pessoal, mais uma vez, né, eu pergunto a vocês se tem dúvidas, certo? Com relação ao que nós estamos falando aqui até então. Se tiver, pode parar e perguntar. E como eu falei, né, são muitas informações, muita exposição, e aí a gente vai seguindo, certo? Que tudo isso que nós estamos falando, né, quando surgir dúvidas, você tira, né, na prática, quando estiver elaborando, aí vai tirando. Professor, Pois não. no caso, só
Em relação à amostra, o que é que entra mesmo na amostra do projeto? Eu estava deixando Peraí, você terminar a sua fala para eu fazer essa interrogação. Então, antes de prosseguir, que é a viu? No parte... caso, você perguntou, você falou que o seu tema é música, é isso? Não, eu não selecionei o tema, não. Eu falei assim, a questão da amostra. A O que é que a amostra, gente certo, certo, eu entendi apresenta errado. no projeto? O que é que a gente deixa claro mesmo no projeto? Pronto, vamos lá. A amostra, né? E aí a gente pega lá da Sim, matemática, da estatística, esses termos, amostra e universo. Então, se a sua pesquisa você vai realizá-la em duas escolas, né? Que você pode realizar em duas, em três, em sim, uma. Então, primeiro, quem é a população? População são todas as pessoas que estão lá no campo de pesquisa. Então, se é uma escola grande, que tem lá 1.500 alunos, por exemplo, então sua população, se o seu foco de pesquisa são os alunos, então a sua população será o quê? Os 1.500 alunos daquela instituição. Daí, não tem como você ouvir a certo. todos esses alunos, então você vai pegar uma amostra, que é o quê? Um pedaço, né? Um pedaço desses alunos. E aí essa amostra, ela tem que ser significativa. Significativa em qual sentido? Se a sua pesquisa vai ser com os alunos dos nonos anos dessa escola, certo? E lá na escola você tem 4 nonos, e você não tem como você ouvir os 4, então você pega 2. Isso é amostra. Se você puder ouvir todos os nonos, pega os 4 nonos, mas continua sendo uma amostra, porque o universo são todos os alunos da escola. Então, resumindo, o universo é todo mundo, a amostra é um pedaço que você pega para ouvir, né? E que esse pedaço ele tem que representar o todo. Né? É quando um pesquisador vai querer descobrir que determinada água está contaminada, a água de um reservatório. O reservatório todo é o universo. Mas para eu descobrir se aquela água está contaminada, eu não preciso examinar ele todo. Eu pego só o quê? Uma amostra. Ele vai lá, coleta lá um pouquinho de água, leva para o laboratório e lá ele constata, olha, está contaminado. Pronto, então a amostra ela é um pedaço do todo. Agora, essa amostra ela tem que ser significativa. Né? O que é significativa? Você não vai também em uma escola de 1.500 alunos, você vai ouvir 2 alunos. Aí não tem representatividade, certo? Quanto maior for a quantidade de pessoas que possam ser ouvidas, melhor. Eu falei em aluno, agora vamos para professor. Se o seu foco também de pesquisa envolve os professores, na escola tem 60 professores. Se você puder ouvir os 60, beleza, ok. Mas se não, aí você escolhe uma amostra. Você pega lá dos 60, se você pegar 20 professores, tá bom, foi um terço. Né? Você pegou 33%. Passando de 30%, a amostra tá ótimo. Tá certo? Se passou de 30% do total, então tá bom. Certo? Certo, sim. Ficou muito claro. Pronto. Agora, nessa questão, quando a gente vai fazendo o projeto, professor, por exemplo, se o professor aconselha, eu vou fazer um projeto, aí meu foco, vamos supor, a escola. É bom delimitar a escola, ou é bom focalizar só em uma escola, ou quanto maior o número de escola eu envolver nessa pesquisa, é melhor? Pronto. A delimitação ela é muito importante. Por quê? Porque ela facilita o trabalho do pesquisador. Né? Se a sua pesquisa, você vai fazer a sua pesquisa lá em 6 meses, por exemplo, né? Aí você tem que ver a sua viabilidade. Né? Se em 6 meses você conseguiria se você conseguiria ouvir todas as pessoas. Se sim, ok. Mas se você vê que isso aí é inviável, aí você vai vai fazer uma delimitação. Quando a gente fala de delimitação, a gente está falando também de tema. Então, observe só. Se o seu tema é educação especial, por exemplo, vai lá, seu assunto é educação especial. Aí você vai colocar no título, né? Educação especial, um estudo na cidade de Salvador, por exemplo. Então, não tem como você estudar toda a cidade, que é enorme, é grande, é muita coisa. Então, delimitar é você resumir, é você restringir. Então, você pode restringir aquela escola que você quer pesquisar. Então, você também já vai restringir no título. Isso é delimitar. Delimitar é você imaginar lá o funil
e você vai afunilando para que você se aproxime mais dos dados que você quer pesquisar. Por quê? Para você não fazer uma pesquisa superficial. Ah, eu vou fazer a pesquisa sobre isso, educação inclusiva, certo, mas aí você não vai deixar de falar no seu trabalho, trazer toda a trajetória dela a nível nacional, como surgiu, a evolução, você vai apresentando e você vai afunilando até chegar no local que você quer pesquisar. Pronto, isso é delimitar. A delimitação ela é necessária, né? Ela é necessária, ela é importante para o pesquisador. Ele tem que delimitar. Certo? Ótimo, professor. Agora, veja o seguinte, na questão de eu ser avaliado no meu projeto, a quantidade de escola não vai influenciar, não mostra o que é qualitativo. O qualitativo é o que é realizado, de fato, não é? A pesquisa. Quando nós falamos não é a quantidade de escola pesquisada. Não, a quantidade de escola ela não tem a ver com a classificação da pesquisa. A quantidade de escolas, quando o pesquisador vai escolher, ele tem a ver justamente com a amostra, né, e com a população. Sim. Essa questão qualitativa e quantitativa é o método, é o tipo da pesquisa. Nós vamos ver a classificação. A pesquisa quantitativa, por exemplo, ela é mais aplicada na área de ciências exatas, onde lá nos dados que você encontra, você vai ter que utilizar fórmulas matemáticas, como, por exemplo, na amostra, utiliza uma fórmula para você ter o percentual exato. Na pesquisa qualitativa, não precisa aplicar o rigor matemático. Por quê? Porque você vai analisar falas, você vai analisar opções, no caso, escolhas, sentimentos. E a pesquisa quantitativa, não. Ela vai avaliar variáveis que podem ser explicadas por meio dos números. Então, e aí o que acontece na maioria das pesquisas das dissertações, aqui na nossa área? Pesquisas qualitativa e quantitativa. E também pesquisas apenas qualitativas. O que não deve ser? Não deve ser uma pesquisa somente quantitativa. Aí não. Por quê? Porque nossa área não é de exatas. Nossa área aqui ela é de ciências sociais. Mas esses detalhes, quando vocês entrarem em orientação, além de vocês já terem passado aqui por eles, o orientador, ele tem por obrigação também dizer a vocês, ele vai dizendo, olha, é aqui, é por aqui, né? Ele tem a obrigação de saber disso. Certo? Mas tem muito pertinente aí a pergunta dela. Pronto, agora nós vamos aqui para os elementos que compõem um projeto de pesquisa. Aqui é o desenho dele, né? Aqui é a estrutura dele. Vejam só. Capa, folha de rosto e identificação. Eu vou também, depois eu vou pegar um edital, né, que cobre um projeto de pesquisa e mostrar para vocês, mas acredito que vocês já viram. Já devem ter visto. Geralmente eles exigem 10 páginas, né, lá no projeto de pesquisa para entrar em uma instituição. 10 páginas, já contando com a capa e com as referências. Então, veja só. Capa, folha de rosto, identificação. Aí, sumário. No sumário do projeto, né? Introdução, revisão de literatura, objetivos e metas, justificativas, metodologia, resultados esperados, materiais, cronograma e orçamento. E deixe também, se tiver, um anexo e um apêndice. Então, aqui, você já tem... Eu mostrei ali o esquema, né? E aqui nós temos mais um mapa mental aqui, e ainda mais explicado, não é? Sobre o projeto. Então, vamos lá. Identificação. O que pesquisar, quem participa e onde. Isso aí tem que estar claro. Introdução. Qual é a fundamentação do problema? Qual é o problema? Revisão de literatura, né? Essa palavra nós escutamos muito. Revisão de literatura aqui é onde você vai selecionar os autores, né, sobre o que eles falam ou já falaram sobre o tema que você vai pesquisar. E aqui você vai usar e abusar das citações, né, e aí o aluno ele tem que estar familiarizado com as citações, né, não colocar uma citação só por colocar, e quando colocar de forma correta, né, colocar e dialogar com a citação. Eu não vou botar uma citação em um determinado lugar
se eu não dialogar com a mesma, certo? Porque senão vira uma concha de retalhos e o texto ele fica sem nexo, certo? Fica um texto sem coesão. A justificativa, os objetivos, tá certo? A metodologia, que é como será realizada a pesquisa, resultados esperados, qual é a hipótese? Produto, é o que você pretende obter, onde você quer chegar. O cronograma, né, que você vai montar lá, primeira parte, levantamento de material. Segundo, aplicação da pesquisa, e você vai botando os meses que vai fazer aquilo. Então, veja que é algo bem organizado, certo? É algo bem detalhado. Ó, que nós trazemos até o tempo verbal no qual você vai utilizar no projeto de pesquisa. Na introdução, você vai utilizar o tempo passado. Objetivos e metas, né? É o infinitivo. Metodologia, resultados esperados, produtos, é futuro. Materiais é presente, cronograma e orçamento, futuro. Certo? Continuando, né? A norma da BNT que fala de projeto de pesquisa é essa aqui, a NBR 15287. Ela especifica os princípios gerais para a elaboração de projetos de pesquisa. E está aqui. Parte externa, capa, elementos pré-textuais, né, folha de rosto, sumário, elementos textuais, introdução, referencial teórico, material e métodos, ou metodologia, orçamento, referências, apêndices e anexos. E aqui nós vamos ter, ó, elementos pré-textuais, né, são os elementos antes do texto, elementos textuais, que são, de fato, né, o projeto, e elementos pós-textuais, que são aqueles depois das considerações finais. É importante também ter isso em mente, porque as normas da instituição são as seguintes. Para a dissertação de mestrado, 80 páginas. 80 páginas, né? Não contando os elementos pré-textuais, né? Que é capa, resumo, sumário, isso não conta. E nem os elementos pós-textuais, né? Que são as referências, anexos e apêndices. Então, o que conta é da introdução às considerações finais. Então, isso é o que conta quando se fala das páginas de um trabalho científico qualquer. Certo? Acontece às vezes na banca, mas isso aí, como eu falei, isso aí o aluno não deve se preocupar agora, porque isso ele vai ter um orientador para dizer isso para ele. O aluno chega na banca, o trabalho está lá, 110 páginas. Quando você olha o todo, eita, aqui tem página enrojando. Só que ele pega o projeto da escola, lá o PPP, joga lá nos anexos, que é correto, certo? É correto. Agora, só que quando você conta a parte escrita mesmo, vai dar 70, 80. O resto que está passando é tudo, não é parte escrita. Aí, quando ele não entende isso, você vai dizer, o seu trabalho não está com a paginação correta. Eu sou profissional, estou com 110 páginas, sim, mas não conta. O que conta é da introdução às considerações finais. Isso é o que conta. O resto não é contabilizado em termos de... É tanto que quando você pega o trabalho, ele só vai ser enumerado a partir da introdução. Né? Conta todas as páginas, mas o número só aparece a partir da introdução, que é de onde nós começamos a contar. Certo, pessoal? Estrutura do projeto de pesquisa. Parte interna, independente da NBR, ele tem que ter sempre essa estrutura. Os elementos pré-textuais, os elementos textuais, os elementos pós-textuais. Olha aqui como é que é a capa de um projeto de pesquisa, certo? Ó, observem aqui. Ó. Segue as mesmas normas da BNT. Olha. Tudo é nesse estilo aqui. Ó. E aqui nós temos mais aqui as dicas, né?
O texto deve ser construído de uma parte introdutória, né, na qual devem ser expostos o tema do projeto, que é o assunto, o problema a ser abordado, as hipóteses, quando couber, né, e bem como os objetivos a serem atingidos e a justificativa, certo? É necessário que sejam indicados o referencial teórico, que o embasa a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessários à sua execução. Aqui nós vamos falar um pouco do sumário, certo? Enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento, na mesma ordem e grafia, de que a matéria que nele sucede. Então, em monografias, deve ser o último elemento pré-textual. Deve iniciar no anverso de uma folha. Quando houver mais de um volume, deve ser incluído o sumário de toda a obra em todos os volumes. Devem ser alinhados à esquerda, de acordo com a NBR 6024. A palavra sumário deve ser centralizada em maiúsculo e em negrito. Deve se limitar a numeração progressiva até a seção quinária. Não podem ser utilizados qualquer sinal entre o indicativo da seção alinhado à margem esquerda, separado por um espaço. Ó, depois nós vamos aí aqui no material, nós temos as normas. É interessante vocês saberem direitinho também sobre essas normas, certo? Errata lá no sumário, né? São os agradecimentos, listas de ilustrações, listas de tabelas, listas de abreviaturas e siglas, listas de símbolos, resumos, sumários, glossário, apêndice, anexo e índices. Devem ser centralizados e não numerados, com o mesmo destaque das seções primárias. Títulos com indicação numérica que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da palavra do título. Veja que aqui nós temos muitas regras, né? Olha, mais uma vez, o sumário em monografia ele deve ser o último elemento pré-textual. Tá certo? Deve iniciar no anverso de uma folha. Quando houver mais de um volume, deve ser incluído o sumário de toda a obra em todos os volumes. Olha como é que você faz aqui no sumário e nos capítulos. Ó. A seção primária coloca 1. A secundária, né, 1.1, terciária, quaternária e quinária. Aqui são as seções do texto, certo, pessoal? Como você vai escrevendo. Ó, sumário de forma adequada. Tá vendo? Introdução, abordagem metodológica, abordagem qualitativa, quantitativa, características, métodos empregados, considerações finais e referências. Essa é a forma adequada. Qual é a forma inadequada? Essa aqui. Introdução, abordagem metodológica. Certo? Ó. O sumário é a última parte e pode ser da parte pré-textual dos trabalhos. Dissertações e teses. E aí vamos para o formato dele, né? Formato de página 4, que é essa nossa folha aqui desse papel chamequinho que a gente chama. Elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha. Elementos textuais e pós-textuais digitados no anverso das folhas. As margens devem ser para o anverso esquerda superior a 3, direita, e inferior de 2 para o verso direita e superior 3. Recomenda-se, as margens devem ser para o anverso, como já disse, né, e recomenda-se quando digitado, fonte tamanho 12, para todo o trabalho, excetuando-se as citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas que devem ser em tamanho menor e uniforme. Essas regrazinhas aqui, né, todas elas, quando você pega qualquer trabalho acadêmico, né, elas devem, né, seguir essa regra, seguem o mesmo padrão. Se você pegar um artigo científico, ele segue esse padrão. Se você pegar uma monografia, segue esse padrão. Pega
um relatório de estágio deve seguir também esse padrão, tá certo? Agora me fugiu o nome, olha, meu Deus. Que é quando a gente coloca o nosso currículo, mas eu lembro daqui a pouco. Ele segue toda atividade que seja científica, ela deve seguir esse padrão, certo? Aqui nós vamos para paginação, como eu falei, né? Geralmente as instituições pedem 10 páginas. Aí vamos para a ordenação das referências, né? Você pode usar a ordenação numérica ou a ordenação alfabética. A maioria utiliza a ordenação alfabética. As referências devem se reunir ao final do trabalho, do artigo ou do capítulo em uma única ordem alfabética. Tá vendo aqui seguindo a ordem? A, depois aqui vem para o B, aí depois para o C, enfim. As referências, elas seguem esse padrão. Certo? Então, vamos lá. Quando você inicia a pesquisa, as questões de base, né? Ciência, conhecimento, pesquisa científica, tipos de pesquisa, ações na universidade, início das atividades discentes, orientações e dicas, certo? Isso aqui são os passos de quando você inicia. Nós já falamos, né, no planejamento, na execução, na divisão, por último, na exposição oral, certo? Dos planos de pesquisa. Então, não, ele não descarregou, não. Foi tipo uma pane que ele deu sozinho aqui. É porque esse aparelho é novo. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Então vamos lá. Vou retornar. Vou voltar para o slide. Deixa eu só achar aqui o arquivo. Pronto. Voltou, né? Então, ok, pessoal. Os processos: planejamento, execução, né? Relatório de pesquisa, divulgação e a exposição, né? Que você vai ter que apresentar também em algumas seleções, ou seja, na maioria também, exige que você defenda, né, o projeto. Né? Você vai apresentar o projeto para uma banca, né? Convencer aquela banca
de que o seu projeto é viável, né, de que o seu projeto ele é interessante e ele é importante no meio acadêmico. E aqui nós vamos para informação versus conhecimento. Né? Onde está o conhecimento que perdemos com a informação? Informação é uma abstração informal, isto é, não pode ser formalizada através de uma teoria lógica ou matemática, que representa algo significativo para alguém através de textos, imagens, sons ou animação. Já o conhecimento, ele é subjetivo, ele é uma abstração interior, certo? Pessoal de alguma coisa que foi experimentada por alguém. É uma mistura de experiência, né? E fornece um parâmetro para avaliar e incorporar novas experiências na informação. Competência. Se fala muito, né? Agora, depois do advento da BNCC, em competência, né? Competências e habilidades, né? Por exemplo, as disciplinas, né, as matérias que nós tínhamos no ensino básico, agora chamam-se unidades curriculares. Né? E quem trabalha no ensino médio, né, sabe muito bem que com a reforma do ensino médio, muitas mudanças estão acontecendo e está sendo um desafio ainda maior, né, para os professores, para as redes. Né? E aí nós, como professores, não podemos ficar alheios, né, a essas novidades que estão permeando aqui o nosso meio. Né? Nossa obrigação, né, acompanhar tudo isso de perto, né, porque nós estamos inseridos nesse meio. E aí nós falamos na aula passada, né, desculpa, sobre os tipos de conhecimento. O conhecimento popular, né, ele é o quê? Superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático e acrítico. Já o conhecimento científico, né, ele é real, ele é acumulativo, né, justamente porque na medida que vai surgindo novas descobertas, as descobertas anteriores, quando comprovadas ou observadas algum erro, alguma falha, vão sendo deixadas de lado. Né? Ele é sistemático, né, por quê? Porque segue um método, né, enquanto que o conhecimento popular ele não é sistemático. Ele é verificável, né, por isso que você testa, e ele é aproximadamente exato. Né? Veja que aproximadamente, porque também não pode dizer que é 100% exato. Certo? O conhecimento filosófico, ele é valorativo, ele é racional, ele é sistemático, ele é não verificável, e ele é infalível, o conhecimento filosófico, dentro da sua doutrina, da sua cosmovisão. Já o conhecimento religioso, ele é valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável e também infalível. Né? Entenda aí por que é infalível, né? Porque se é um conhecimento baseado em um dogma, né? Então, para quem tem aquela crença, ele é infalível. Ele não é passível de falibilidade. Mas aí o que é ciência, pessoal? Ciência vem da palavra latina scientia, que significa conhecimento. A ciência é o conhecimento, é um sistema de conhecimento que abarca verdades gerais ou a operação de leis gerais, especialmente obtidas e testadas por meio do método científico. Certo? Aqui nós temos duas definições, né, de ciência. A ciência é todo um conjunto, de atitudes e atividades racionais dirigidas, certo, ao sistemático, conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. É interessante nós termos essa percepção, pessoal, que a ciência ela não é infalível, certo? Nós não podemos entender que ela é 100% absoluta. Ela é 100% absoluta. Ela é
Passiva de falibilidade. Eu falei na aula passada, né, sobre, eu gosto sempre de citar esse exemplo, sobre a questão na física, né, como, por exemplo, Newton, né, e Einstein, né. Newton teve descobertas importantíssimas, e um dos maiores cientistas de toda a história. E daí, depois dele surge Albert Einstein, que foi outro, né, muito importante, e que encontrou falhas na teoria dele, né, e aí, até que a teoria dele fosse questionada, era que prevalecia. Depois que foi observado a falha, aí teve que, né, todo desacreditou aquilo e passou a ser considerada essa outra, né. Então, isso é interessante de se observar, essa questão aí, certo? Conhecimentos racionais, aqui são definições, né, de autores renomados aqui da metodologia, certo? Isso é ciência. O Pedro Demo, né, que é muito conhecido também e renomado, né, tem aqui esse textozinho dele aqui, ó, que fala um pouco sobre a ciência, né? Então, eu não vou ler todo, né, para que não fique cansativo, certo? Mas eu vou disponibilizar esse material depois para vocês, onde se observa aqui uma fala dele acerca da ciência, né? É também um autor que eu recomendo muito, é o Pedro Demo. E aí os objetivos, pessoal? Melhoria da qualidade de vida intelectual, melhoria da qualidade de vida material, não é objetivo da ciência, não é objetivo dela, como eu falei, né? Veja só, responder a todas as questões, certo? Novas descobertas, novos produtos, melhoria na qualidade de vida, tudo isso é a ciência, são objetivos da ciência. Preocupação em distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos. Função, aperfeiçoamento através do crescente acervo de conhecimento. Então, ela vai sendo construída ao longo dos tempos, né, como nós sabemos, né? Então, tudo que se descobre é porque teve algo anterior. Né? Pegou algo de alguém, em cima daquilo, né, foi se aprofundando e descobrindo novas teorias, novos conhecimentos, né? É assim que funciona. Aqui são definições de Marconi e Lakatos, né, que também livros de metodologia que nós sugerimos muito. Esses autores aqui são renomadíssimos. E o que as ciências possuem? Objeto, material, né, o material que se pretende estudar, interpretar ou verificar de modo geral. Formal, o enfoque especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto material, né, o formal. São classificações, né, como nós podemos ver, e é o local dela, da ciência, onde é que se produz. Não se produz só na universidade, se produz também nas indústrias, certo? É tanto que as empresas, né, elas patrocinam os projetos dos alunos nas universidades, porque, né, patrocinando, eles vão ter o lucro com isso, né? Quando descobre algo, vai ter a patente, enfim, né? São várias questões que estão envolvidas, por isso que nós vemos constantemente, né? Quando o governo não investe, a iniciativa privada cai para dentro, porque conhecimento é poder, não é isso? Como nós sabemos. USP, né? E esses outros órgãos importantes da ciência. Taxonomia das ciências, ou seja, pessoal, classificação. É importante sabermos disso, certo? Essa classificação que eu falei no início. Nós temos ciências formais, factuais. As formais, elas estudam as ideias. Quais são elas? Lógica, matemática, certo? Já as factuais tratam de objetos, coisas e processos. Então, vejam só, as formais são a lógica e a matemática. Tá bom? As factuais são as naturais e as sociais. As naturais, física, biologia, química, agronomia. E as sociais, psicologia,
social, sociologia, economia, política, direito, antropologia, e a nossa aqui, que é o ramo da educação, né? Educação, pedagogia. Então, nós estamos inseridos aqui, ó, ciências sociais. Aqui dá mais uma passada falando sobre o conhecimento científico, né? A justificativa dele, por que ele surge. Né? Ele surge da necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem prática da vida diária, do senso comum, do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas e da discussão intersubjetiva. O método científico é o conjunto de atividades, o método é o caminho, né, a ser percorrido. Ele é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, né, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Esse é o método científico. Ele é também a maneira de se fazer a pesquisa, forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado problema, quer seja para estudá-lo ou explicá-lo. Ferramenta utilizada na ciência para a aquisição e construção do conhecimento, é de fundamental importância, pois permite reproduzir a pesquisa científica, possibilita a validação através da observação, essência da ciência. Aí nós vamos para os métodos, né? Tem uma pessoa querendo entrar, eu vou voltar aqui. Pronto, pessoal. Os métodos científicos, né? É importante conhecer isso aqui, que vem da filosofia, né? Quem tem familiaridade com a filosofia vai lembrar disso aqui. Nós temos um método indutivo, que ele é de Galileu Galilei, de Bacon, Francis Bacon. Né? O método indutivo, ele vai descobrir princípio, ele vai do geral, tá certo? Para chegar no particular. Então, vejam, descoberta de princípios gerais a partir de conhecimentos específicos particulares. Ele vai do micro para o macro. O exemplo mais utilizado, né, principalmente na área das exatas, da matemática, que a gente está dando aula, é um dominó. Quando um cai, aí todos vão cair por indução, no caso, né, um método indutivo. Já o método dedutivo, que a gente também costuma falar, né, eu deduzo isso e isso. O método dedutivo, ele é a aplicação ele é o contrário. Enquanto que o indutivo ele vai do micro para o macro, o dedutivo ele vai do macro para o micro, ou seja, vai do geral para o particular. A aplicação de princípios gerais a casos específicos, particulares. Nós temos outro método, que é o hipotético dedutivo, que ele vai partir de hipóteses formuladas, deduz-se a solução do problema. Olha o exemplo aqui do indutivo. Todos os cães que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm coração. Tá vendo? Indutivo. Ele pegou todos os cães ali, ele está afirmando, né? Que se eles tinham coração, então ele vai trazer essa afirmação, né, lá para todos ali. Todos os cães têm coração. É indução. Né? Indução. E o dedutivo, né? Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos, logo todos os cães têm coração. Você está vendo a diferença de raciocínio, né? O indutivo e o dedutivo. Quando a gente volta lá, ó, o indutivo ele vai do micro para o macro, ele vai do particular para o geral, aqui, do particular para o geral, enquanto que o dedutivo ele vai do geral para o particular. Ó. Então tem uma diferençazinha. Para que a pesquisa é utilizada, pessoal? Ela é utilizada para gerar e adquirir novos conhecimentos sobre si mesmo ou sobre o mundo em que vive, obter ou sistematizar a realidade empírica, conhecimento empírico,
responder a questionamentos, explicar ou descrever, resolver problemas, atender a necessidade de mercado. Aí aqui nós vamos para uma parte muito importante também, que é muito cobrada até mesmo em concursos, quando aborda essa questão da ciência, e que vocês vão ter que saber também classificar. Sobre a pesquisa básica ou fundamental. A pesquisa básica, ela gera conhecimento. Os conhecimentos são aplicados em pesquisas aplicadas ou tecnológicas. Tem uma diferença, ó, você tem que classificar. Sua pesquisa ela é básica ou ela é aplicada. Então, a básica é essa primeira aqui, certo? A aplicada ou tecnológica, ela vai gerar produtos, gera processo, gera conhecimento e possui uma finalidade imediata. Então, olha só a diferença de uma para outra. A básica, ela gera conhecimento, apenas, enquanto que a aplicada gera produtos e gera processos. A básica, os conhecimentos são aplicados em pesquisas aplicadas ou tecnológicas, a básica, certo? E a aplicada, ela vai possuir finalidade imediata. E ambas vão o quê? Melhoria da qualidade de vida. Aí agora, vai responder a pergunta que a colega fez lá no início, sobre a pesquisa qualitativa e quantitativa. Quando você vai classificar a pesquisa, você tem que utilizar esses 5 critérios, olha só. Finalidade, objetivos, procedimentos, natureza e o local da realização. Quando vai classificar ela, você tem que utilizar esse padrão aqui, que no trabalho vai ter que estar bem discriminado direitinho. A sua pesquisa é uma pesquisa básica aplicada, quanto à finalidade é básica aplicada, quanto aos objetivos ela é exploratória, que você pode escolher quanto à finalidade um desses dois, quanto aos objetivos um desses 3, os procedimentos você pode utilizar aqui mais de um, natureza pode ser qualitativa, quantitativa ou mista. Essa mista, não se utiliza essa palavra. O pessoal prefere utilizar as duas juntas, qualitativa e quantitativa. Quanto ao local de realização, se é uma pesquisa de campo, quando você vai ao local, ou de laboratório. Laboratório é mais na área de saúde. A nossa, como eu falei, que é uma pesquisa da área de ciência social, ela é feita em campo. Então, vamos lá. O objetivo dela, ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. No mestrado, geralmente, você utiliza uma pesquisa ou exploratória ou descritiva, e nunca explicativa. Porque explicativa é mais no doutorado. Certo? Explicativa é mais no doutorado. Quanto à fonte de dados, ela vai ser de campo e bibliográfica, né? Porque toda pesquisa ela é bibliográfica. Ela só não vai ser do laboratório. Você não vai fazer uma pesquisa na área de educação e dizer que você coletou os dados dela no laboratório. Quanto aos procedimentos, tem a experimental, a ex post facto, levantamento, estudo de caso, pesquisa, ação, pesquisa bibliográfica e documental. A nossa pode ser documental, ela é bibliográfica já, pode ser uma pesquisação, pode ser um estudo de caso, levantamento nem é muito usual, ex post facto não, e experimental também não. Aí aqui vai explicar cada um, certo? A exploratória, ela tem a primeira aproximação com o tema, né, ela visa conhecer os fatos e fenômenos relacionados ao tema, recupera informações disponíveis, certo? Então é por isso que no mestrado nós adotamos ela, descobrir os pesquisadores. Ela é feita através de levantamentos bibliográficos, entrevistas com profissionais da área, visitas às instituições, empresas, etc. E websites, etc. Então, veja que a exploratória, ela casa perfeito com a nossa área aqui. A descritiva levanta, né, características conhecidas, componentes do fato, é feita na forma de levantamentos ou observações sistemáticas. Também se aplica no mestrado. Agora, essa explicativa aqui, ela vai se aplicar no doutorado só, e vocês vão ver por quê. Ó. Visa explicar e criar uma teoria a respeito de um fato, propicia aprofundar o conhecimento da realidade,
se ocupa com o porquê do fato, identificação dos fatores que determinam a ocorrência ou a fonte que ocorre. Então, uma pesquisa de doutorado, aí sim ela vai ter esse caráter explicativo. Tipos de pesquisa científica, quanto ao local, né? Campo, onde acontece o fato. Coletas de dados e observação do fato, né? Processo in natura, quando você vai lá pesquisar lá e verificar. Quando você vai na escola, por exemplo. Formas, observação direta, levantamento e estudo de caso. Aí aqui, o laboratório, né, não nos interessa, porque nosso campo, nossa pesquisa não é o nosso campo, não é o laboratório, certo? Aí aqui é importante pontuar, né, sobre a bibliográfica, certo? Que é a que todo mundo conhece, é aquela onde você só vai ler o material, fazer os fichamentos, colocar as citações dos autores, isso é bibliográfica, tá certo? Agora, a de campo é quando você vai no local, né, colhe as informações, depois você vai confrontar aqueles dados com o que os autores falam a respeito de determinado fenômeno, certo? A pesquisa bibliográfica é fundamental nos conhecimentos de biblioteconomia, documentação bibliográfica, né? Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu, certo? A respeito do seu tema. Então, se, como a colega falou aí, não, ela não falou do tema, não foi, eu tinha confundido com música, mas tinha falado outra coisa. Mas imagine que você vai falar sobre eu já falei o exemplo da evasão, você vai falar sobre EJA. Você vai falar sobre EJA. O que você tem que fazer? Fazer um levantamento bibliográfico sobre o que tem escrito sobre EJA. A legislação. Você vai também ler Paulo Freire, né? Ele é considerado aí um pai, praticamente, né, da educação de jovens e adultos, já que ele escreveu sobre a alfabetização de adultos. E aí você vai fazer o levantamento, você vai procurar documentos do MEC, que falem sobre a EJA, você vai procurar documentos da EJA, documentos do seu estado que falem sobre a EJA, do seu município, e você vai ter que ler muito sobre EJA, se você vai escrever sobre ela, essa modalidade. Então essa é a parte bibliográfica, certo? Requer conhecimento de termos técnicos e sinônimos, né? Ele é imprescindível para qualquer pesquisa científica. Registrar e organizar os dados bibliográficos. Então, por isso que nós temos que sempre saber fazer os fichamentos, né? É quando você pega, se você vai ler muito artigo, mas como eu falei na aula passada, né? Não é todo artigo, né? São artigos de autoridades naquele tema que você quer estudar, certo? Aí, quando você vai organizar a parte bibliográfica, você vai pegar esses dados, né, organizar, colocá-los em algum lugar. Hoje, antigamente fazia num caderninho mesmo ali, e ia fazendo, fichando, né? Por isso que o nome é fichamento. Mas hoje você pode ir pegando as informações, o resumo do que você estudou sobre cada autor, e colocar em uma planilha, fazer esse levantamento bibliográfico e colocar numa planilha. Então, qual é que é o objetivo disso? Desvendar, recolher e analisar as principais contribuições sobre um determinado assunto, fato ou ideia. Certo? Aqui também outra definição da pesquisa bibliográfica, né? É um conjunto de obras derivadas sobre determinado assunto, escritas por vários autores em épocas diversas, utilizando todas ou parte das fontes. E aqui a referência bibliográfica. Toda vez que você vai fazer a pesquisa bibliográfica, tudo que você pesquisou, você deve colocar onde? Lá nas referências. Que hoje também não se utiliza mais o nome referência bibliográfica, certo? Esse material aqui ele é atual, né? Mas mesmo assim, ó, isso que a gente está vendo, mas mesmo assim não recomendamos colocar referência bibliográfica, porque você vai pesquisar também na internet. Né? Lógico, como nós dissemos, fontes seguras. Você não vai pegar qualquer fonte. Pesquisa experimental não nos interessa. Essa ex post facto, né? Esse nome significa justamente a partir de depois do fato. Então, é uma investigação sistemática e empírica. Empírico tem a ver com experimento. O pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque já ocorreram suas manifestações.
são intrinsecamente não manipuláveis. São feitas inferências sobre as relações entre variáveis em observação direta, a partir da variação concomitante entre as variáveis independentes e dependentes. Nós temos o levantamento, isso aqui é muito feito, é muito trabalhado nas pesquisas eleitorais, certo? Serve até também para ilustrar o exemplo que a colega perguntou da amostra, né? Imagine aí, para descobrir ali no momento, né, qual candidato está à frente em um país do tamanho do Brasil. Você não tem como ouvir todo mundo, né? Então, como você não tem como ouvir todo mundo, você vai pegar a amostra. O que eles fazem, os institutos? Eles pegam amostras nas capitais. Por que nas capitais? Porque nas capitais tem gente de todo lugar. Você chega na capital de qualquer estado, vai ter gente do interior, vai ter um monte de gente. Então, por isso que as pesquisas a nível federal, elas são feitas nas capitais. Então, escolhe, tira uma amostra e faz a pesquisa. E aquele resultado, ele vai representar a vontade do todo. E sempre elas acertam. Não quer dizer também que elas não podem acertar, não, mas é científico. Pode ver. E aí, professor? Pois não. Bom dia. Bom dia. Falar em pesquisa aqui na Bahia teve isso, né? O candidato que perdeu estava sempre na frente e quando seu resultado, o outro que venceu. Então, foi baseado nas capitais, né? Isso. Desse que você falou aí. Isso, e assim, e sempre, às vezes, o pessoal, quando sai, então tem um candidato que está liderando as pesquisas, liderando, e no finalzinho ele perde, né? Aí vai dizer, não, mas a pesquisa estava errada. Mas aí é o seguinte, a pesquisa, ela representa um momento. É o momento, é aquele dia, é aquele... E se tratando de eleição, aí é que o negócio é complexo, né? Porque se sair uma pesquisa hoje, um exemplo, sábado, a eleição é amanhã. Cidade pequena, principalmente, né, a militância tem lá seus grupos, larga os grupos lá nos bairros, pode mudar a opinião de muita gente, né, e nós sabemos os métodos que muitos utilizam. Então, se o camarada responder hoje que vai votar no candidato A, dependendo do que aconteça de hoje para amanhã na casa dele, ele vai votar no candidato B. Então, a pesquisa ela é utilizada como um parâmetro, ele é utilizada como um recurso, né, para você planejar as ações da militância. Enfim, ela é científica, né? Ela é algo que deve se acreditar, mas tem as variáveis. Então, por isso que tem também a margem de erro. Né? Se a gente for observar a nível federal, a pesquisa ela tem uma margem de erro aí de um candidato para outro, né? E você vê como foi apertado. Então, ela se aproximou. As pesquisas que saíam, né, as mais conhecidas aí, que é onde a gente deve botar mais credibilidade, elas acertaram, elas se aproximaram. A outra foi essa dessa última eleição. Porque a gente tem um país dividido e as pesquisas elas sempre apontavam. E no primeiro turno, também não houve muito, tem muita gente, teve gente que falou que deu errado e tal. Não. Estava dentro da margem de erro. Quando ele diz uma margem de erro de 4 pontos para mais ou para menos, então quer dizer, por exemplo, se o candidato A está com 45 pontos, se a margem de erro é de 4 para mais ou para menos, então 45 ele pode estar com 49 ou ele pode estar com 41. Porque esses 4 pontos que ele diz de margem, você soma ou você subtrai. É por isso que quando a pesquisa ela tem, por exemplo, 3 pontos percentuais para mais e para menos, né? E você tem um candidato com 48 e o outro candidato lá com 45, aí você diz o quê? Então é um empate técnico. Porque quando você bota mais de erro, tanto vai dar igual para um como igual para outro. Então, empate técnico. Empate técnico também não significa que a eleição vai ser empatada, né? Porque alguém tem que ganhar. E aí, em cima desses dados, né, aí os institutos de estatística, eles trabalham e ganham muito dinheiro, né, nessa época de eleição, mas o trabalho deles é bem feito. Depende, como eu disse, do instituto. Certo? Mais alguma pergunta? Só um momentinho, pessoal, que eu estou respondendo uma mensagem aqui de um aluno de orientação.
Vamos lá. Estudo de caso. Estudo de caso pode e deve ser aplicado muito dentro da educação, certo? Você vai fazer um estudo de caso quando você escolhe uma escola, né? Então você pode optar por o estudo de caso. Porque o estudo de caso ele quer dizer que o que você achou naquela escola ali de resultado, se você for aplicar em outra usando o mesmo método, ele vai dar o mesmo resultado. Aqui, ó. É adequado para explorar situações da vida real, descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação, explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas. Pesquisação, essa pesquisação, ela pode ser realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos, né, de modo cooperativo. Indicada quando há interesse coletivo na resolução de um problema ou suprimento de uma necessidade. Envolvimento participativo ou cooperativo dos pesquisadores e demais participantes no trabalho de pesquisa. Utiliza-se de outros procedimentos já descritos, tais como pesquisa bibliográfica. Todas as pesquisas aqui, né, elas vão utilizar da pesquisa bibliográfica, né, porque já tem algo escrito sobre aquilo. Então, isso aí é regra, certo? A pesquisa documental é aquela que, se você vai na escola que você está pesquisando e você quer investigar lá a evasão dos alunos na década de 90, então você vai precisar de documentos, né, daquela escola ou da Secretaria de Educação para você fazer aquele recorte e fazer aquele estudo. Então você vai utilizar uma pesquisa documental. E ela pode ser documento expresso, manuscrito, por exemplo, livro de ponto, certo? Registros audiovisuais ou sonoros, uma fita cassete, imagens, que são fotos, certo? Então, independentemente do período ocorrido desde a primeira publicação. Então, aí é uma pesquisa documental. Certo? Registros em igrejas, hospitais, no cartório. Então, aí são lugares onde você pode se utilizar da pesquisa documental. E aí, ó, mas afinal, o que seria um projeto de pesquisa? Né? Já falamos aqui tanto disso, né, do projeto de pesquisa, já esmiuçamos. É a descrição da estrutura de uma pesquisa científica, que serve de guia para o desdobramento desta investigação, com o intuito de ter como produto final um trabalho conclusivo em nível de graduação, especialização, trabalho monográfico, dissertação do mestrado e tese no doutorado. Em outras palavras, trata-se de um documento que descreve todo o planejamento da sua pesquisa. E aqui, ó, mais uma vez, a gente traz outro esqueleto, né, falando do projeto de pesquisa. O que ele faz? Ele traça o caminho. Aí nele tem que ter o que fazer, como nós já mostramos, né? Por que fazer, certo? Para que fazer, onde fazer, como fazer e com que fazer. Quando, com quanto, como pagar, quando é o caso de projetos, como eu falei, né, que são financiados, e quem vai fazer. E aí, pesquisar o quê? Produzir um novo conhecimento, melhorar um produto ou processo, desenvolver um novo método, desenvolver um novo processo, desenvolver uma nova tecnologia e desenvolver um produto. E quando não se tem ideia, o que é que eu faço? Pronto, aí é onde o aluno se depara com muitos e muitos problemas. Ele diz, aí eu vou fazer o projeto, mas eu não sei sobre o que é. Aí começa. Escolha uma área do curso que você mais gostou. Pergunte para algum especialista ou docente o que poderia ser melhorado nesta área. Solicite sugestões aos seus professores.
E por que pesquisar, né? Que já foi falado ali. Como pesquisar? Analisar os dados e obter os resultados. Obter os resultados, né? Obter os dados e informações. Utilizar um método já aplicado sem pesquisa. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, como é que vai ser a nossa caminhada de hoje, certo? Primeiro eu vou perguntar a vocês, eu não sei se eu já tinha perguntado, quantas disciplinas vocês já cursaram? Né? Quanto tempo de curso vocês estão? Já está com um ano? A turma é nova? Como é? Duas, professor. 2 disciplinas. Vocês estão com uma disciplina? 2. Ah, 2. Essa Então, é a essa, terceira. no caso, essa é a segunda, né? Terceira. Terceira. Pronto. Beleza. Então, eu acredito que o que acontece? Que eu acredito que vocês já devem ter em mente, né? Ou eu também pode mudar no decorrer do curso, certo? Mas vocês já devem ter em mente um tema, né, no qual vocês gostam. Não é isso? Deixa eu voltar para cá. Deixa eu tirar aqui. Nós temos aqui 28 pessoas, né? 28. Então, vamos lá. 28 pessoas. Então, nós vamos imaginar que aqui nós vamos ter 28 temas. Certo? Então, lembrando, todo mundo, né? Ficou claro aqui na nossa exposição o que é tema, né? O tema é o assunto. Certo? O tema é o assunto. Às vezes o pessoal também confunde muito tema com título. Tá lá o trabalho, aí a pessoa diz, o meu tema tá aí, ó. Aí tá lá no título, né? Não, o título é quando você delimita, né? Reduziu ali é o título. Você reduziu para você escrever, né? E o tema é o assunto. Então, sobre o assunto avaliação, que é o tema, eu posso ter inúmeros títulos, né? Dezenas, centenas. Então, por quê? Vocês viram, né? A primeira parte é o tema. Para eu escrever, eu tenho que ter ele. Eu não vou escrever sem eu saber sobre o que eu vou escrever. Então, essa é a primeira parte. Então, eu acredito que vocês já devem ter, e se não tiverem, né? Aí vocês vão escolher, tá certo? O tema, né, no qual vocês irão fazer o projeto de pesquisa. E aí, essa vai ser a atividade principal, como eu falei, coloquei no grupo, né, dessa disciplina. Elaborar um projeto de pesquisa, ele exige tempo, certo? Então, ele não é feito ali, você sentou e 1 hora você vai fazer. Não, ele exige tempo. Então, como ele exige tempo, e aí a gente não vai exigir muito, sabemos das atividades de cada um, né, da correria e tudo. Então, o que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em fazer da seguinte forma. Primeiro, que a gente não pode deixar de cobrar o projeto agora de vocês, porque isso aí vai servir para vocês durante todo o curso, certo? Então, elaborado o projeto, quem ficar ali familiarizado com como elaborar o projeto, isso aí vai lhe ajudar bastante. Porque caso você, quando for entrar na orientação, se você mude de tema, mas você já está habituado de como é que você vai seguir para fazer o projeto, certo? Então, eu quero combinar com vocês da seguinte forma. A nossa atividade de hoje, que vocês irão fazer, que vai ser na parte da tarde, né? Vai ser na parte da tarde. Vocês vão aproveitar o tempo da tarde para fazer essa atividade, que vai ser a escolha do tema, tá certo? E agora eu vou voltar para aqui. Deixa eu voltar de novo para... Todos vocês têm a grade do curso? Eu tenho. Pronto. Por que é importante? E por que eu estou perguntando isso? Porque a escolha do tema que vocês irão fazer, lembre-se, o que vai escolher agora não significa que você vai, até o final do curso, e seu trabalho vai ser em cima disso. Não, você pode mudar, né? Por que eu falo da grade? Porque você vai ter que escolher o tema de acordo com o que consta na grade.
Eu não sei se foi nessa sala que o colega, tem um colega de outra área, não sei se, que acho que é da saúde ou é, né, que fez até uma pergunta a mim como era que iria relacionar o tema dele com a educação. É importante ter a grade, porque você vai pegar o tema que você quer escrever, mas você vai relacionar com alguma coisa das grades aí. Por exemplo, vocês não vão pagar. Tem uma disciplina voltada para a EJA aí? Tem, né? Então, pronto. Significa que a EJA está dentro do nosso programa. Tem disciplina na grade voltada para avaliação. Então, significa que está dentro do nosso assunto. Você quer falar de afetividade? Mesmo que não tenha na grade, mas a afetividade está dentro da educação. Então, é você mirar, né, em algo que está dentro da educação. Gestão escolar, certo? Alfabetização, letramento, participação da família, né? Tudo isso são temas que estão dentro da educação. Que se não tiver dentro da grade lá claramente, mas é um tema que é voltado para dentro da educação, certo? Então você pode relacionar qualquer tema que você trabalhe que não seja da educação, mas você tem que relacionar com algum tema que está dentro da educação, certo? Ou seja, Rodrigo colocou, pretendo falar sobre educação quilombola e educação escolar quilombola. Ótimo. Tá vendo? Você vai aí, entra dentro das políticas públicas, né? Entra aí dentro de modalidades, que são modalidades de ensino, educação quilombola. Entra dentro das políticas afirmativas. Né? Então, vai ter um vasto material para você pesquisar. Um vasto. Certo? Tem a política pública do MEC voltada para essa modalidade de ensino, né, onde eles vão ter financiamento, eles vão ter, no caso da educação quilombola, né, vão ter também material específico, como é uma modalidade de educação, então tem todo um aparato dela. Então você vai ter que buscar o quê? Muitos documentos oficiais, buscar autores que falem sobre isso, e é um tema muito bom. Né? No caso do Rodrigo aqui, já tem o tema, certo? Então, o primeiro passo é qual? É você ter o tema, é você ter a ideia na cabeça. Deixa eu voltar para o material aqui, para eu mostrar a vocês. Então, escolha do tema. O que vou pesquisar? Né? Um aspecto ou uma área de interesse de um assunto que se deseja provar. Assunto interessante para o pesquisador. Originalidade não é pré-requisito. Ou seja, né, você pode escolher um tema que já foi falado. Fontes de assuntos, eu vou tirar um print disso aqui e vou jogar no grupo. Tá certo? Aqui, página 91. Vou só anotar aqui que quando terminar eu vou tirar o print e jogar no grupo para ir auxiliando vocês. Etapas, né? Escolha do tema. Aí você vai seguir essas etapas aqui. Ó. Revisão de literatura. Quem já pesquisou algo semelhante? Busca de trabalhos semelhantes ou idênticos. Pesquisas e publicações na área. Continuação da revisão de literatura. Aí, justificativa. Por que estudar esse tema? E aí a formulação do problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar esse PDF aqui nessas etapas aqui e colocar para vocês, que vai auxiliar vocês. Bem como também eu vou colocar um modelo de projeto, né, para auxiliá-los. Alguém vai abrir o microfone aí, alguma coisa? Pronto, então ele encerra-se aqui, deixa eu só conferir aqui. Professor? Pois não. Tem como você mandar esse documento aí, não, no grupo? Eu vou mandar, é melhor, né? Esse documento aqui é bom, viu? Aqui são... Dentro desse PDF que eu vou mandar para vocês, ele tem 600 páginas. Eu tomara que ele carregue no grupo. Ele tem tudo. Ele tem tudo, mostra tudo mesmo. E de uma maneira bem prática, bem resumida, sabe? Porque o que ele tem aqui em 600 páginas, se fosse pegar em livro mesmo, ia dar umas 3.000. Eu vou mandar ele. E aí, qual vai ser nossa atividade? A nossa atividade vai ser vocês iniciar, tá certo? Iniciar o projeto.
E aí não vamos nos atordoar, dizer, eita, e agora, como é? Não. Eu vou dar todas as orientações, eu vou botar no grupo todas as orientações para vocês iniciarem o projeto. Vou mandar também um modelo em Word para vocês ir colocando lá, tá certo? E como eu falei, vai demandar muito tempo de vocês. Não tempo aqui na aula, aqui, da gente explicando. Não. O tempo de você sentar, né, e começar a pensar, a produzir. Certo? Então, é interessante que a gente deixe claro aqui, porque como é o aluno que vai fazer o projeto, né, então, ele é que vai ser o protagonista, né, e produzir aquilo ali. E a nossa parte vai ser o quê? Olhar um por um, tá certo? Olhar um por um, quando vocês terminarem e me mandar. E se tiver tempo, que eu tomara que dê, né, de a gente fazer até mesmo uma exposição com vocês, para cada um defender o projeto, sei lá, com 10 minutos, alguma coisa assim, defender para a gente analisar como se fosse uma avaliação de uma banca. Certo? Então, é por isso que eu expliquei a vocês. Acontecendo como nós está aqui. Hã? Professor, o projeto vai ser individual? O interessante é que ele seja individual, né? Porque sim, quando vocês forem... Assim, né, a gente podia até colocar de grupo, né? Mas eu não sei. Só se o seu tema fosse igual ao do seu colega. Porque, na verdade, vocês iriam ver, né, que quando for para produzir, cada um vai... Que não tem problema. Tem a turma que a gente orienta que tem 3 pessoas que escolheram o mesmo tema. Não tem problema, porque cada um vai fazer o seu. Né? Cada um vai fazer o seu. Certo. E aí... Bom dia! Você deu uma sugestão aí que eu estou analisando aqui. Se a gente pode abrir essa exceção e colocar ele em grupo. Grupo, no máximo, dupla. Certo? No máximo seria dupla. E também se botar de 3, aí não fica bom, não. Eu acredito que dá certo a gente colocar em dupla. Eu acho que de dupla dá mais certo, professor, do Isso. que em grupo. Em dupla fica melhor, né? Nós temos 28 alunos aqui presentes. Eu acredito que a turma tenha mais, né? Edneide botou vixe. Por que, Edneide? Em dupla não dá certo, não? Ah, pronto. Dos que estão aqui, de 29, 28, né, nós vamos ter 14. Então, nós iríamos ter o produto aí, a produção de 14 projetos, certo? E, dependendo do tempo... Em dupla dá, professor, é porque nós estamos em quarteto. Sim, aí vocês vão ter dois projetos do quarteto. E é interessante colocar nessa fase inicial. Somos em 5, no caso. E aí, pessoal, se o número de alunos for ímpar, né, ou vai ficar uma pessoa só, né, ou vai ficar um grupo com 3, né, na exceção, né, se o total de alunos aí for ímpar. Mas, vamos lá, o que eu quero? É que todo mundo, todos vocês, né, vão se empenhar em ler o material que eu vou disponibilizar lá, certo? Sobre o que é um projeto, né, sobre tudo isso. Caso deseje fazer sozinha, pode sim, Maristela, tranquilo, viu? Pode fazer sozinho. Sim, aí vou disponibilizar o material, vou disponibilizar um projeto pronto para vocês olharem, que isso é muito importante. E aqui a gente vai ver o cronograma do prazo, certo? Lembrando que nós iremos começar hoje à tarde. Então, hoje à tarde já vai ser para vocês se reunirem de forma virtual, quem mora longe um do outro, já de forma virtual, e começar a pensar, né, no tema, olhando os modelos que eu vou mostrar, e o prazo para vocês fazerem isso é aí onde eu estou pensando aqui. É por isso que eu não saí do canto ainda aqui, porque eu estou pensando no prazo. Opa, Fredson, levantou a mão. Pois não, Fredson. Professor, bom dia a todos. Bom dia. A gente vê que a disciplina ela tem bastante informação, né? Mas a gente vai vencer. Eu queria dar uma sugestão. Pois não. Para todos, por exemplo, nós temos um grupo, né? Alguns grupos aí são 5, 3, quarteto.
Eu acho que a galera pode se reunir, né? Sim. Já o professor sugeriu fazer em dupla e não impede do quarteto discutir, nem que seja 2 temas, um para um ajudar o outro, né? Pode. É uma sugestão que eu deixo aqui para né? Pode sim, Fred. Então, beleza. Interessante aí a sua sugestão. Pode sim. Valeu. É importante, sua sugestão já está acatada. É importante, e eu vou disponibilizar também, botar para vocês, um edital, né? Um edital de um processo seletivo de uma universidade, né? Onde todos nós sabemos que o requisito para entrar é o quê? É o projeto, né? Vocês podem ver que quando abre seleção, né, que as vagas nas federais são reduzidas demais, né? Fora as injustiças que acontecem, né? Tem pessoas que manda o projeto, já tudo arquitetadozinho para o dele dar certo, né, se for amigo do pessoal lá de dentro e tal. Então, vamos botar um edital. Primeira coisa vai ser vocês lerem o edital para olhar o modelo, né? Não significa que o de vocês vai ser igual ao que está pedindo lá, porque o tema você vai escolher, certo? Mas isso aí é para balizar. Então, vou botar o edital, vou botar esse material que eu estou trabalhando com vocês aqui, vou jogar algum livro de metodologia lá também, no grupo, tá certo? Isso aí, este é o que tem na plataforma, certo? O projeto pronto, e aí tudo isso vai ajudar vocês a se direcionar. Vocês poderão se reunir os grupos, como o colega sugeriu, é importante, porque trocando ideias a coisa flui mais, né? Flui melhor, né? E aí, para a gente não perder tempo, tanto assim, eu falando, e aqui, em vez de pedir vocês começarem a produzir da maneira de vocês, tá certo? Tanto pode ser reunido aqui pelo Google Meet, que eu acredito que seja a forma mais prática, né? Então, nós vamos começar de hoje, certo? A nossa tarefa de hoje vai ser essa. Daí, isso não vai impedir de quê? Eu posso ver que como vocês aí trabalham, vai começar as aulas, né? E aí realmente muita gente vai ficar atarefada. Mas se para vocês derem certo a gente fazer algum momento aí à noite, tem muitos que vocês trabalham à noite aqui? Tem alguns de vocês... Eu trabalho. Trabalham à noite, né? Todas as noites? 2 vezes por semana. Pronto, pois aí a gente já tem como ajeitar. Só ela trabalha à noite ou os outros colegas também? Tem mais gente que trabalha à noite? Pronto, pois se for só uma... Eu também trabalho. Fica fácil da gente combinar também um dia à noite para a gente se reunir e falar melhor de projetos. O Josué trabalha. Pronto. Por que eu estou falando isso, né, pessoal? Para que dê tempo, né, de eu passar mais orientações gerais para vocês, né? Para que não entre dentro de outra disciplina, que aí já não é bom porque quebra o cronograma, apesar de nós já termos quebrado aqui a data, né, devido aos imprevistos, tá certo? Então, os que trabalham à noite, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão mandar mensagem aqui no PV dizendo os dias que trabalham, para eu achar um dia, uma noite que eu marque que não prejudique nenhum de vocês, certo? Então, eu vou agora... Nós vamos começar a partir de agora, vocês. Eu vou fechar a sala e vocês vão se reunirem da forma como for melhor para vocês. Eu vou disponibilizar todo o material no grupo, tá certo? Para vocês começarem a pensar, começarem a imaginar o tema, né? E a internet vai ser muito importante para vocês pesquisar, para achar ali as referências de vocês, se vocês quiserem, né? A internet, ela vai ser a principal ferramenta. Agora, lembrando do que eu disse na aula passada, pesquisar em teses, dissertações, né, que já foram defendidas, que vão estar no site das universidades, nos periódicos da CAPES, e aí é importante. Certo? Vocês entenderam a proposta? Dúvidas? Não. Pronto. Pois então eu vou disponibilizar agora no grupo, tá certo? E aí, é como se o resto do dia aqui, vocês irão trabalhar e qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Pode me mandar mensagem que aí a gente vai dando essa orientação, tá certo? Até mesmo pelo WhatsApp aqui, que a gente orienta todos os alunos pelo WhatsApp. A orientação é toda pelo WhatsApp. Então, pessoal, mãos à obra, tá certo? E eu estarei à disposição de vocês. Eu vou botar o material agora, tá certo? E...
O resto do dia aqui é produção. Produção no sentido disso. Só em você pensar o tema já é produção. Certo? Professor, e a data para entregar o projeto? Isso. A data eu só vou dizer a vocês depois que eu falar com Simone, que eu vou falar com ela agora, daqui a pouco. Porque, para eu olhar o cronograma direitinho, né, para não adentrar na aula de outra pessoa. Tá certo? Mas por isso que, para a gente não perder tempo, o início vai ser isso aqui, a data eu vou disponibilizar. Hoje ainda. Certo? Então, mãos à obra, um abraço a todos. Eu vou botar no grupo aqui o material agora. Principalmente esse que eu usei aqui, que é um material excelente. Então, até daqui a pouco, no caso que for mandando mensagem, pode ficar à vontade.